Fala galera do Cafezinho, hoje vamos conversar com ele que é médico, ex-secretário de saúde de Niterói, quarto mandato como deputado federal, Chico D'Angelo. Chico, muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada por estar aqui, porque você é uma pessoa que hoje está fazendo um trabalho incrível, né, na Câmara dos Deputados. E além das atrocidades que a gente tem tido, né, com esses absurdos com as queimas da Amazônia, o Bolsonaro falou da filha, né, que foi torturada por uma ditadura de Pinochet, que ali foi uma quebra de decoro internacional, né? Já de primeira, assim, você vê, saudar um torturador num golpe de Dilma. Falar esse tipo de coisa, também do pai de Santa Cruz também, né? Isso, da OAB. Como é que você vê um presidente que fala tantas atrocidades como essas? E a grosseria, a má educação com a esposa do presidente da França também. Isso, uma coisa isso. absurda. A Brigitte, né? Uma coisa... Enfim, infelizmente, o Brasil elegeu essa figura. É uma figura completamente desprovida de qualidades, seja políticas, seja até pessoais, porque isso revela muito o caráter da pessoa. Sim, sem dúvida. Né? Porque a pessoa pode ser conservadora, pode ser até de direita, mas ser uma pessoa que tenha valores de vida, éticos. Ele é uma pessoa completamente sem princípios, eu diria. Sim, sim. Por isso ele faz essas barbaridades e ainda consegue alguns segmentos que o elegeram, que o apoiaram, a minimizarem isso de uma gravidade muito, muito grande, porque isso está comprometendo a imagem do Brasil no exterior. Sim. Eu tenho amigos que têm, há pouco tempo veio um amigo em Portugal, me disse: ô Chico, eu ia a Portugal em outros momentos e era recebido de uma maneira elogiosa ao país. Hoje as pessoas estão olhando o país, a imagem do Brasil, por causa dele. Ele é o presidente da República. A representação internacional, né? O que é muito triste, né? Muito triste. Porque você vê que, além de ser uma pessoa que não gosta de pobre, né? A gente vê essa reforma da Previdência, né? Como o Guedes, que na minha entrevista com o Lupe eu falei: gente, procurem saber quem foi Paulo Guedes, procurem saber de onde ele veio. Porque você vê que é uma previdência que atinge 100% do trabalhador, né? Então, o Brasil é um país com uma desigualdade absurda, né? Um país com graves problemas sociais. E uma das formas que você tem de minimizar essa desigualdade, essa discrepância que tem o país em relação ao país dos mais desiguais do mundo, é você ter políticas públicas como, por exemplo, a questão da Previdência Social e outras, para você minimizar essa diferença social. E a reforma da Previdência, assim como a reforma trabalhista que o Temer fez, que se dizia na época, eu estava em Brasília, se vendeu, o mercado vendeu que a reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, iria gerar emprego, iria melhorar a vida do trabalhador, enfim. Já tivemos a reforma trabalhista. O que está se vendo pós a reforma trabalhista? O setor informal, trabalhador sem carteira assinada, disparou, que é uma coisa muito grave. E a reforma da Previdência agora, que foi aprovada no governo Bolsonaro, vem na mesma linha de vender para a população. O povo trabalhador, coitado, ele vê o que passa na televisão, o que os telejornais dizem, o que a rede social diz. Não tem nem tempo muito de ficar analisando o que vai acontecer. Já há um contingente grande de pessoas que eram a favor da reforma da Previdência, porque votaram em Bolsonaro, pessoas humildes, que hoje já estão vendo na prática, na sua vida, no seu cotidiano, que serão prejudicadas. Ela, parentes seus, e nada melhor do que os exemplos concretos, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo esse cenário, a questão aí essa importância de termos como vocês aqui do Cafezinho, difundir as verdades para a população
ficar sabendo do que está acontecendo no Brasil. Né? É claro, porque a gente vê quando nessas votações, se é um discurso, uma coisa é a polarização do PSL, né, que vem com aquelas falácias absurdas, né, a Joyce Hasselmann, né, a Carla, parabéns pela paciência, que deve ser muito difícil de ter que conviver com essas pessoas, Kim Kataguiri, enfim. E aí, e tem a outra parte, que é, né, a galera mais esquerda mesmo, né, a Jandira fazendo um excelente trabalho, né, pela questão das articulações, né, ela é presidente das minorias também, isso, né, das líderes da minoria, enfim. Só que o Centrão sempre tem aquele argumento que, na verdade, não existe argumento, né, é votação pela votação. Como é para você, como deputado federal, ver esses tipos de articulações, assim? Então, hoje na Câmara você tem 3 blocos, né? Você tem o bloco da ultradireita, que é o PSL e o entorno dele. O setor da esquerda, que engloba aí o PDT, o PCdoB, o PT, o PSOL e alguns outros. O PSB, que tem tido um papel importante na Câmara. Eu sou, inclusive, vice-líder da oposição, o líder é o Molon, eu sou vice-líder representando o PDT. E um segmento grande, que foi o que definiu a reforma da Previdência, em torno aí de 200 parlamentares, que é o dito Centrão, né? E que o Rodrigo Maia tem uma ascendência muito grande sobre esse setor, que gira em torno aí de 200 deputados. Então você tem aí 150 deputados, 140, 130 na esquerda, o mesmo número na direita e 200, que é quem define as votações mais importantes da Câmara. Por isso que passou a reforma da Previdência quando o segmento do Centrão resolveu majoritariamente, a avaliação é que poderia ter um racha ali, mas acabou que não teve. Eles votaram em bloco a favor da reforma da Previdência. Então esse é a fotografia da Câmara. E esse cenário ele já está tendo, Sérgio, reflexo na questão político-eleitoral de 20 e 22. Porque hoje você tem o Bolsonaro já se colocando como candidato em 22, aí já brigando com Dória, Sérgio Moro. Com Moro, já tem o racha no campo da direita. Esse segmento mais aí, dito Centrão, vai avaliar o quadro, se vai ter alguma candidatura ou não. Luciano Huck, né? Agora voltou a crescer esse nome. Nomes assim, desse tipo. E nós que representamos o setor mais popular, democrático, PDT, PSB, PCdoB, o PT, acho que a rede um pouco ajudando nisso, a Marina está se aproximando desse setor, o que é uma coisa boa. Eu acho que a gente tem que ampliar esse leque. Né, e inédita também, né? Isso. E acho que isso terá reflexo em 20, nas eleições para prefeituras, dessas alianças. Esse setor de centro, em determinados momentos, vai estar mais próximo do campo de cá, em outros momentos mais com candidaturas deles ou apoiando outros. Esse segmento ele vai ter um papel muito importante na eleição de 2020 e em 2022. Eu acho que cada vez mais, Sérgio, o nome do Ciro Gomes é um nome que, pela performance eleitoral que teve em 2018, que foi uma performance fantástica. Sim. Né? Sim. No Sudeste, nas grandes capitais, no setor de jovens. O Ciro foi um fenômeno, uma campanha franciscana, que não me lembro no final da campanha dele, não tinha adesivo. Eu falei, eu nunca vi um candidato a presidente da República, tinha um adesivozinho apagado. Mas, Chico, eu preciso te contar uma. E o cara arrebentou de voto. Sim. No Niterói aqui, ele teve, no primeiro turno, quase 23%. Sim. Quase chegou próximo do Bolsonaro, ficou muito acima do Haddad. Então, sem dúvida. O Ciro mostrou, no Rio de Janeiro, no estado como um todo, ele foi o segundo colocado no primeiro turno. Sim. Ele mostrou em Belo Horizonte ele foi muito bem. Ele, no Ceará, nem digo, bateu 40% dos votos. Então, assim, onde ele governou, foi prefeito e governador no Ceará,
Esse é um critério muito interessante, né? Sim. Onde o cara passou, ele massacrou de voto, que mostra que a população reconheceu o trabalho dele. E sem contar, na educação também, o principal estado da educação brasileira em primeiro é o Sobral, né? Isso. Que é a família Gomes é muito importante ali, então a gente vê um investimento que realmente deu certo, né? E foi ministro da Fazenda, fez um belíssimo trabalho. Onde ele passou, ele tem uma história, uma trajetória. E foi muito bem nos debates, enfim, ele ficou sem tempo de televisão, sem recurso. A bancada era muito menor, até a bancada do PDT Sim. cresceu muito. Ele ficou exprimido, mas assim mesmo ele foi muito bem sob o ponto de vista eleitoral e é um quadro muito qualificado. Eu acho que ele hoje, acho que cada vez mais os setores democráticos, populares, têm que trabalhar com a perspectiva de unidade. A minha opinião, o nome que unifica hoje, e acho que é necessário a gente fazer essa reflexão, cada um, as picuinhas, as rusgas, cada um abrir mão disso e pensar grande, né? Nós estamos vivendo um retrocesso absurdo, a juventude sofrendo muito com desemprego. Começam a haver sinais, as pesquisas estão mostrando já, um desgaste muito profundo do Bolsonaro, ele cada vez mais fala para a bolha, para o grupo mais radical dele, e há uma crescente insatisfação e a busca de uma candidatura de uma liderança que expresse um sentimento de virar essa página triste da história do Brasil. Sim. Então é muito importante, a Câmara é um pouco reflexo disso. Sim, porque eu acho que o Noah, né, falou que, né, que o Ciro Gomes ele é o principal quadro, né, para fazer essa articulação de trazer de volta o povo pra gente, né. Isso é muito importante porque o Ciro, e para quem não sabe, procure as redes sociais do Ciro. O Ciro está tendo vários debates muito importantes. Aqui no Rio vai ter no Jacarezinho, né? Isso. Então, teve em Bangu, que foi até eu tirei foto sua com o Paulo Ramos e ele e tal. É muito importante trazer a base de volta, né? Voltar a articular com esse pessoal que acabou indo para um fascismo que, desculpa, não tem como falar, que é um radicalismo tão grande e é tão venenoso que a gente não consegue entender o que se passou naquela ponta que viu votar no patrão seria o melhor jeito. E estamos aí sofrendo muito com isso, muito. E a representação sua como deputado federal, né? Por exemplo, você que foi do Conselho da Cultura também, Eu fui né? presidente da Comissão de Cultura da Câmara em 2016. 2016. No ano que o Ministério ia ser extinto, o Temer ia acabar com o Ministério da Cultura. Nessa época já era o Calhero, né? Era o Calhero que era o ministro. Já era a transição do Sérgio Salentão. Já era o Sérgio Salentão. Era o Sérgio, né? O Calhero já tinha acabado de sair. Entendi. Porque o Calhero se tornou deputado, né? E ele foi secretário de Cultura do Eduardo Paes, né? Enfim. E você vê, Mink extinto. Como você já está vendo esses movimentos da parte da cultura? Tá uma lacuna? Sem dúvida. Há um desalento muito grande na cultura do Brasil como um todo, em função do total criminalização do artista, perseguição, vem desde da demonização da Lei Rouanet, com fake news absurda, falando mentiras, que tais artistas tinham feito uso indevido da Lei Rouanet. Quer dizer, o governo Bolsonaro e o governo Temer, esses dois, fizeram um trabalho de lá para cá, de desmonte da questão do audiovisual brasileiro, progressivo e intenso a ponto de, agora o Ministério da Cultura está extinto, o atual representante da área, que é o Osmar Terra, ministro que fala pela Secretaria da Cultura, recentemente foi à audiência na Comissão de Cultura para falar de cultura, falou 1 hora, falou 50 minutos sobre assistência social, sobre tudo, e os 4 minutos finais ele abordou en passant a questão da cultura, mostrando assim que ele não tem nenhuma desprezo com abandono,
tem proposta, não tem compromisso com a E a questão Ancine cultural. também agora. Como é triste, né? Como é triste. É porque a gente vê os movimentos. O Brasil é plural. O Brasil é plural. Tu vai pra Pernambuco, tem o Maracatu. Você vai pra Bahia, é o berço do tropicalismo, o berço da bossa nova, o berço do cinema novo. A gente desce pra Minas, Clube da Esquina. O Brasil, desde muito tempo, sempre teve um movimento de cultura muito importante. E lá em Niterói, né? Com o André Diniz, né? Porque é um bastião ali, né? Eu acho que ele é uma representação incrível que tem ali. Liga com a cultura, tem história, né? E Niterói foi considerado uma das cidades que mais investe em recentemente, cultura. a Folha de São Paulo, domingo retrasado, publicou uma matéria grande sobre os municípios do Brasil que mais investem em cultura. E Niterói aparece muito bem ranqueada, no estado do Rio, disparado a que mais investe em cultura. E é a 13ª do Brasil, quer dizer, mostrando que entre os 5.500 municípios, Niterói dá um tratamento muito privilegiado. Então, é uma iniciativa muito importante do prefeito Rodrigo Neves, que reergueu várias questões lá na área cultural da cidade, em todos os aspectos, até na questão do audiovisual. É que é muito importante que o Rodrigo, ele faz um quadro técnico que realmente é técnico, né? Nessa mentira que se caiu por terra com o Bolsonaro dizendo que tais ministros eram técnicos, a gente vê ministros da educação escrevendo errado, o que não tem problema nenhum escrever errado, o problema é a hipocrisia de quando nós tivemos um presidente que falava errado e todo mundo, nossa, enfim, né? Mas, e em Niterói nós temos quadros super importantes que é Giovana Victor, né, que é secretária de Fazenda, muito competente. Excelente. Se pegar os números de Niterói, a gente vê que tem uma movimentação muito importante de investimentos. O Axel é um grande secretário de planejamento. O Axel, excelente também. O Bing Guimarães também, coordenador de juventude. O Binho eu diria assim, do time novo do Rodrigo, é uma grande revelação. Atuante, competente, articulado, assim, movimentou a juventude na sua pequena pasta, fazendo um trabalho fantástico lá em Niterói. Então o Binho é uma figuraça que é uma das grandes revelações da política e da gestão, né? Sim. É uma juventude, né? É o que tange aquela renovação que tanto falam, né? Que talvez, né, vem isso de uma forma muito importante. E aí o André, enfim. Aí você vê que é uma cidade que é... Depois dessa última eleição, a gente tem que parar e pensar, né? Pensar em Niterói futuro. Niterói, o Wilson Witzel ganhou no primeiro turno. Ninguém sabia quem era esse cara e tal. Segundo turno, Niterói vem Eduardo Paes. Trabalho incrível, uma boa militância. Militar para Eduardo Paes é complicado, né? Mas militar para Eduardo Paes, a gente vê um trabalho do Conte Bittencourt também, fazendo esses movimentos e tal. A gente conseguiu virar. Só que aí chega na hora de presidente, Ciro Gomes teve uma votação expressiva, muito expressiva. E, teoricamente, conseguiu passar tudo pro Haddad, né? A votação meio que conseguiu dar uma pulada. Niterói beirou um pouco essa tendência aí direita, né? Tem um deputado que eu que sou de Niterói fico um pouco vergonhado, que é o Carlos Jordi, que eu realmente não consigo entender, né? Por que motivos. Uma cidade que sempre foi progressista, Até então, o último prefeito de direita foi o Moreira Franco, vamos dizer assim. O resto sempre foram progressistas. Como você vê a relação da cidade em relação à política hoje, assim? Niterói tem tradição de eleger prefeitos nos últimos anos progressistas, né? O Jorge Roberto foi prefeito mais de um mandato, 3 mandatos na cidade, pelo PDT, brisolista. O João Sampaio, grande prefeito, foi do PDT também, sucedeu o Jorge Roberto. Depois veio o Godofredo, foi deputado estadual, presidente do CEP, pelo PT. Depois vem o Rodrigo, pelo PV e pelo PDT. 2 mandatos, está no 2º mandato.
Então é uma cidade que tem uma história de prefeitos com visões de mundo e visões da sociedade, de trabalhar a preocupação com a gestão, como o Rodrigo faz, mas com uma preocupação social, que é um grande dilema do Brasil, né? A desigualdade. Então, você olhar o mais necessitado, enfim, Niterói é uma cidade que tem essa característica. Trabalha muito as questões da cultura, da saúde, lá foi iniciado o programa Médio Família, enfim, está bem na foto em várias áreas, obras de infraestrutura, túnel, transoceânica, mas é uma cidade que trabalha muito essa questão social. Então, acho que esses fenômenos eleitorais que acontecem surpreendentemente, cada eleição é uma eleição. As eleições municipais, elas têm um olhar, uma característica muito nos problemas da cidade. É bem diferente. A eleição presidencial, ela mexe com outras questões, né? Então, essa votação que ocorreu lá, seja do Bolsonaro, seja do Witzel, mas você vê que no segundo turno o Eduardo Paes já virou eleição lá e ganhou a eleição. Teve lá o Conte Bittencourt, que deputado, foi presidente da Câmara lá em Niterói e era o vice do Paes, então teve o apoio do Rodrigo, que foi um apoio importante pela sua gestão, pela sua capacidade de bem administrar a cidade, né? Então, cada eleição é uma eleição. Sem dúvida. E, Chico, para finalizar, eu queria muito saber o que nós podemos esperar do seu mandato agora, né? O que você está planejando aí? Então, eu estou na Comissão de Saúde, né? Eu sou médico, tenho toda uma história na saúde, fui secretário de Saúde em Niterói. Estou lá na Comissão de Saúde, com várias iniciativas. Faço parte da Comissão do Meio Ambiente, inclusive, a meu pedido, a comissão está convocando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele fugiu anteontem, não foi, então a gente transformou em convite a pedido dele, mas a gente reiterou agora novamente na comissão a convocação, e aí ele vai ter que ir. E estou também na Comissão de Cultura, onde sou titular, onde eu já fui presidente em 2016. Então, são essas 3 comissões. Lancei na semana passada como presidente a Frente Parlamentar em Defesa da Casa da Moeda do Brasil, com uma grande participação de parlamentares. Sou eu, a Jandira, o Glauber Braga, a Benedita da Silva, somos a direção da frente, e eu sou o presidente. O Marcelo Freixo esteve lá, o Molô também faz parte do conjunto de direção da frente. E teve uma participação muito grande, um número muito grande de pessoas das estatais, de uma maneira geral, não só da Casa da Moeda, mas da Eletrobras, da Caixa Econômica, da Petrobras, estiveram presentes no lançamento da frente, e foi um lançamento muito importante. Então, o trabalho do parlamentar, aquilo ali é muito caixa de ressonância das demandas da sociedade, né, Sérgio? A gente tem procurado lá, seja como vice-líder da oposição, seja nessas iniciativas, seja com projetos de lei, representar e honrar o voto do eleitor aqui do Rio de Janeiro, mesmo nesse cenário triste que o país está vivendo. Sim. Só porque agora eu lembrei de uma que eu queria te perguntar, porque eu vi essa comissão da casa, foi muito bonito, foi uma articulação incrível aquilo ali. Procurem imagens, siga o Instagram do Chico D'Angelo, que é Chico D'Angelo, né? Ele botou várias imagens bem bacanas. Eu vi nas eleições um vídeo de trabalhadores dos Correios dizendo que iam votar no Bolsonaro. Como é que a gente consegue voltar a conversar com essas pessoas que escolheram uma pessoa que era óbvio que ia privatizar os Correios? Queria só fazer essa última pergunta para você. Como a gente... o que a gente pensa, o que a gente faz, sabe? Porque é triste. Eu acho que essa foi uma eleição atípica, com muito fake news, muita mentira, dado coisas novas. Eu estou no meu 4º mandato, foi uma eleição atípica mesmo.
Sim. A questão do WhatsApp, muita mensagem mentirosa, muita... E as pessoas, muitas delas, coitadas, votaram, algumas não, algumas são pessoas que... Foram na intenção. Votaram sabendo que o Bolsonaro ia fazer o que está fazendo e não estão arrependidas. Sim. Mas um grande número do conjunto de eleitores dele hoje tem um arrependimento porque votaram com uma outra visão, com uma outra... achando que ele iria... que as coisas que ele dizia, vou dar segurança. O problema da segurança pública no Brasil todo é um drama. Não vou privatizar. Na questão da Casa da Moeda tem um vídeo dele na campanha dizendo assim, eu não vou privatizar a Casa da Moeda. Tem um vídeo, ele está privatizando. Então assim, ele pregou uma série de mentiras, enganou setores da população em muitas coisas, e outras não. Em outras, isso que ele está fazendo, ele disse que ia fazer, e algumas pessoas votaram porque estavam querendo isso, mas só que a população mais pobre, a classe média, está vendo que é quem elege, né? Porque quem tem... Ele, na verdade, foi o candidato do banqueiro, do rico, do grande capital, do especulador. Está vendo agora a Amazônia, o Brasil com... Então, o Bolsonaro foi o candidato do ricão e que o pobre votou nele com outra perspectiva. Essa que é a verdade, né? Você acha que ele vai para a ONU nessa reunião? Ele está dizendo que vai, né? Eu acho que ele tem fugido de tudo quanto é debate, tudo na campanha não foi debate, enfim. Mas como o Brasil está com um filme tão queimado no mundo, que ele pode querer ir lá para tentar ver se consegue pregar alguma mentira lá para reverter esse cenário. Eu acho difícil, porque a chapa dele está... É muito triste, que ele é aquele tiozão que ele acha que o mundo dele é aquele grupo do Zap dele, né? Chico, muito obrigado por nos receber. Obrigado a você aí. É muito importante. Siga as redes sociais do Chico, eu vou deixar na descrição do vídeo. E curtam, compartilhem. Até a próxima. Valeu. Valeu.